Glória a Deus. Amém. Dá um oi aí para quem está perto de você. Cumprimenta aí pelo menos 3, 4, 5 pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmãos, ter você aqui, mais um culto conosco. É sempre uma alegria poder ministrar da parte do Senhor para você, que é tão especial. Glória a Deus pelo nosso dia de cultuar ao Senhor, amém? Aleluia. Quero registrar aqui a presença da nossa querida Esther. Já é de casa, né, Esther? Já veio muitas vezes aqui. Sempre que ela vem, somos tocados pela unção que escorre da vida dela, e com certeza vai estar ministrando aqui na igreja também. Seja muito bem-vinda, nós amamos você. Quem foi aluno da Esther aqui, gente? Acho que quase todas as turmas aqui. Ah, não, quase ninguém. Quem foi aluno da Esther aqui, gente? Muita gente. Eu não fiz de manhã, né? Mas com certeza tinha um grupo também de manhã. Glória a Deus. Vamos lá? Está pronto para receber a palavra de Deus? Aleluia. Domingo passado ministrei uma palavra aqui, foi um pouco dura, mas não foi da minha parte, foi da parte de Deus. Você escolheu a melhor parte de estar aqui para receber essa palavra. E eu falei, se quem foi confrontado com a palavra, assim, foi chacoalhado mesmo, e decidiu continuar na igreja, então você pode receber mais, né? Então, se você está aqui e voltou hoje, se você estava visitando, voltou hoje, você está pronto já. Você é membro da nossa igreja. E eu vou apertar mais um pouquinho, tá? O pessoal gosta. Eu apertei uns parafusos semana passada, hoje a gente vai apertar mais um pouquinho, mas hoje é mais tranquilo, tá? É só um ajuste fino. É um fine tuning. Bom, irmãos, quem sabe aqui, nós pregamos a semana passada, quem não estava aqui, caiu aqui de paraquedas. Semana passada nós pregamos uma mensagem chamada Evangelho Self-Service. Evangelho Self-Service. O que acontece quando você vai no Self-Service? Você escolhe o que é mais apetitoso para os seus olhos, na verdade, aquilo que você tem apetite para comer. Então você vai escolhendo aquilo que é mais agradável para você, né? Então cada um tem preferências. Eu, quando vou no self-service, não pego jiló, né, quiabo, essas coisas. Se eu vou na churrascaria, eu vou lá na carne, pego um pouco de mandioca, mas talvez você goste de quiabo, jiló, esse tipo de coisa. Agora, tudo é personalizado hoje, concorda comigo? Tudo é muito personalizado, tudo é feito para você, os anúncios são feitos para você. Agora imagina o perigo, irmãos, da gente trazer isso para dentro da igreja e começar a escolher partes da palavra que me agradam. E aí eu assimilo aquelas que são boas para mim, agradáveis para mim, que eu acho convenientes, que são convenientes para mim, mas aquelas que exigem confronto, sacrifício, aquelas que colocam a nossa carne, subjugam a nossa carne, a gente parece que deixa escapar. A gente não é tão comprometido com essas partes como deveria. Amém? E a gente está vivendo um tempo, hoje em dia, que isso está sendo cada vez mais acentuado, porque tem muita informação o tempo todo. Basta você pesquisar no YouTube a pregação que você quer ouvir. Você pode ser um crente de rede social e começar a desconsiderar uma dieta equilibrada que é oferecida em uma igreja local, porque aqui quando você senta, você não escolhe o cardápio. Você não saiu de casa e falou assim, eu quero comer hoje, eu quero que o pastor fale hoje sobre a parábola do filho pródigo. Você não escolhe o tema da mensagem, amém? É o Espírito Santo que move aqui as coisas. Você senta e recebe da dieta. Então quando você pertence a um corpo local, você está sempre recebendo uma dieta equilibrada, porque você está sempre recebendo os nutrientes que você precisa, e não só o que você escolhe, mas o que você precisa. Quem está aqui? Amém? Agora, tem um grupo de pessoas, e graças a Deus você não faz parte dele, amém? Só quem está num lugar bem remoto, que talvez esteja assistindo pela internet, que precisam ajustar algumas coisas com seu nível de comprometimento com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Amém? Nós cantamos aqui que nós escolhemos a melhor parte, não é verdade? Você cantou de boca para fora ou você realmente está escolhendo a melhor parte?
a boa parte, priorizando a parte que é mais importante. Tem pessoas que frequentam cultos quando são convenientes para ela. Se qualquer dificuldade que ela tem, talvez o culto fique em uma segunda importância para ela, já não tem mais tanta prioridade, de repente, situações que se apresentam para ela, e ela passa um culto sem vir, uma semana sem vir, 2 semanas sem vir, 3 semanas sem vir, daqui a pouco uma vez por mês, daqui a pouco vem só dia de ceia, vai esfriando. Mas nós não sentamos nessa cadeira para assistir um culto. Nós não estamos aqui para frequentar uma igreja, irmãos. Amém? O Evangelho exige algo de nós, que é mais do que fazer coisas que são convenientes para mim. Tem um grupo de pessoas que elas criticam o que não gostam. Elas são rápidas para criticar outros crentes, ou talvez a própria igreja, mas não fazem nada para melhorar. Gostam do que o Evangelho pode oferecer, mas não simpatizam com o sacrifício que o Evangelho exige, e o comprometimento que o Evangelho exige. Amém? Afinal, dizem por aí, né? Nós somos livres. Somos livres. Se eu te falar que você perdeu a sua liberdade há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava pregado naquela cruz, porque você é livre nele. Você é livre para não pecar, você é livre para fazer a vontade de Deus. O pecado não pode dominar você, as coisas do mundo não têm domínio sobre você, o mundo não pode abafar a sua vida. Aleluia! Você é livre para não viver derrotado, não viver fracassado, não ser escravizado pelas emoções. Não, você é livre disso, para viver uma vida abundante, triunfante, vitoriosa. E isso que Deus tem para você. Amém? Mas você não é livre para fazer o que você bem entende, o que você quer. Não, irmãos. As suas escolhas devem estar pautadas naquele que chamou você, que tem algo para você. Amém? Você escolhe a boa parte, a melhor parte. É isso que importa para você? Amém? Então você não faz o que quer. Você faz o que Deus quer. Porque, irmão, Jesus não é só o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E Senhor manda, e servo obedece. Amém? Ele é o seu Salvador, mas Ele é o seu Senhor. Deus falou, está falado, irmãos. Eu não sou tolo de contrariar aquilo que Deus tem para a minha vida. E você também não deveria ser. Você é inteligente. Eu sei que é. Se Deus, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, fez você, projetou você, colocou particularidades em você que só você tem, dons e talentos dentro de você, porque Ele tinha um propósito para você. Não seria tolo da nossa parte saber que Deus tem algo perfeito para nós, pleno para nós, e falar, eu não quero saber disso? Sim ou não? Mas se nós pensarmos que talvez esse caminho para viver a plenitude da vontade de Deus, as promessas de Deus, exige renúncia, exige sacrifício, exige fazer coisas que não queremos, você toparia ainda assim? Eu descobri uma coisa na minha vida: vale a pena. E eu não questiono mais. Se Deus falar para ir para a direita, eu vou, irmão. Para mudar de rota. Afinal de contas, se eu fizesse o que eu quisesse apenas, eu não estaria nem em Três Lagoas. Mas graças a Deus porque eu estou aqui. Graças a Deus porque um dia eu fiz o que não queria. E é o fruto. Amém, irmãos? Aleluia. Quem gosta de bênçãos aqui? Todos nós. Algumas pessoas tímidas ficaram com vergonha de falar que sim. Mas às vezes gostamos das bênçãos e não gostamos das correções, não é verdade? Se eu falar que a correção é importante, é desconfortável, mas ela é importante. Amém? Se eu falar para você, irmãos, que servir na igreja é importante. Amém? Tem muita gente, tem pessoas em pé aqui nesse momento, tem pessoas lá no departamento infantil, tem pessoas servindo aqui nesse momento, sim ou não? Sim.
Pessoas chegaram mais cedo antes desse culto começar para preparar esse ambiente para que a gente possa cultuar ao Senhor com excelência, sim ou não? Sim. Tudo foi preparado, pensado com excelência, com amor, dedicação de várias pessoas. Essas pessoas fazem por amor. Quando eu falo assim, eu não quero servir na igreja, sabe qual é a mensagem que você está dizendo? O tempo dessas pessoas é menos importante do que o meu. Obrigado pelo seu silêncio, mas eu vou pregar mesmo assim. Quando há uma disposição no seu coração de falar, eu não quero servir, você pode falar assim, eu não estou pronto. Mas a gente te prepara, viu? Se você não estiver pronto. Agora, servir faz parte da natureza do crente. Os amém estão diminuindo, né? Pessoas não ofertam, nem dizimam na igreja, afinal de contas, tem pessoas que fazem por ela. Então está tudo funcionando, a igreja não tem necessidade nenhuma, está tudo ligado, tudo funcionando, eu nunca dei nada, e está tudo funcionando, então não importa para mim. Ou talvez o que eu possa dar não faça tanta diferença, porque tem outros que fazem, tem outros que se sacrificam para que eu receba a palavra. Mas isso também não tem a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não é só receber, sentar e ser abençoado. O Evangelho tem a ver com renúncia e sacrifício. E se doar. Amém? Estou só introduzindo a mensagem. Mas eu estou falando de um grupo de pessoas que se comportam de uma forma que não se parecem com discípulos de Cristo. E graças a Deus que você não é um desses. Mas mesmo não sendo, pode estar se parecendo. E eu queria, irmãos, que você fosse sincero essa noite. E antes que você pense qualquer coisa, essa mensagem é uma mensagem para mim, para a minha liderança, para os pastores, para todo mundo. Porque nós nunca podemos sentar numa cadeira como essa e ficar apontando o dedo para outra pessoa, achando que é outra pessoa que precisa dessa mensagem. Não, todos nós precisamos ouvir essas verdades. Amém, irmãos? Aleluia. Porque às vezes criticamos alguém ou algo e nós estamos errando na mesma coisa. Sim ou não? Vamos lá. Deixa eu falar o tema da mensagem de hoje, para você entender. O tema da mensagem de hoje é um tema curioso para alguém que estiver porventura navegando na internet, ficar curioso para acessar. É mudando o status. Mudando o status. A gente vai mudar o status aqui hoje à noite. Amém? A gente vai trocar de postura, de posição. Amém? Sabe, queridos, embora a gente esteja aqui em uma igreja composta de vários membros, nós temos como coletivo uma responsabilidade como igreja, mas o Evangelho é vivido de forma individual. Por um aspecto, ele é individual, pessoal, ele tem particularidades, responsabilidades particulares. Eu não posso estar simplesmente no coletivo sem assumir responsabilidades individuais. Porque cada membro cristão salvo, ele é um membro no corpo de Cristo e cada membro tem sua função. Então, quando um membro faz a sua função, ele oferece a sua justa cooperação para que o corpo atue de forma plena. Amém? Mas quando eu não ofereço a justa cooperação, talvez eu esteja pesando outras pessoas que estão fazendo por mim o que eu poderia fazer também. Amém? Eu não posso apenas pensar que sentar em um culto é suficiente para o meu crescimento espiritual, para desenvolver a minha vida cristã. O Senhor quer mais de você do que apenas sentar e receber uma palavra. O Senhor quer mais. O Senhor quer que você se levante.
e comece a trabalhar para Ele e com Ele. Amém, irmãos? Aleluia. Ninguém pode dizer eu sigo a Cristo. Cristo é prioridade para mim. Ele é a melhor parte, se eu não estou comprometido com a sua vontade. O que é importante para Ele, deve ser importante para mim. E ninguém pode falar assim, eu sirvo a Cristo, mas eu não quero saber dessa coisa de igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ninguém pode estar comprometido com Cristo sem estar comprometido com a sua igreja. Amém? Em Atos capítulo 2, no verso 42, eu queria que você abrisse comigo lá, Atos capítulo 2, verso 42. Deus está falando com você? Amém? Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Fala comigo assim, comunhão. Mais uma vez, comunhão. Mais uma vez, comunhão. Guarda essa palavra. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Aqui é o começo da igreja, irmãos. A igreja começou aqui em Atos capítulo 2. É o começo da igreja, são os primeiros cristãos, os primeiros membros da igreja de Cristo. Amém? E eles estão falando aqui que eles perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra e na comunhão. E eles passavam por um tempo aqui de muita perseguição. Ser crente aqui, dizer que era cristão, era correr risco de vida. E eles começaram a vender as suas propriedades, as suas coisas, depositavam aos pés dos apóstolos um sentimento de ajuda mútua para que o evangelho fosse espalhado, para que o reino se expandisse. Mas, tirando as particularidades do que eles estavam vivendo aqui, um princípio é claro nessa passagem. Um princípio é claro, ou uma mensagem aquelas pessoas estavam passando. Essa igreja, essa obra, é tão importante para mim. O que está acontecendo no nosso meio, esse movimento, é tão importante para mim, que independente do que seja, se for tempo, esforço, talento, o meu dom, os meus recursos, o que essa obra precisar, eu vou disponibilizar. É isso que a gente captura aqui. Essas pessoas não apenas estavam recebendo da palavra, mas elas estavam se associando para abençoar e ser abençoado. Amém? Essa palavra aqui, comunhão, é a palavra diaconia, no grego. E essa palavra significa o seguinte: harmonia e união entre aqueles que vivem juntos, em proximidade, e que lutam pela mesma causa. Olha isso aqui, irmão. Associação, comunidade, participação conjunta. Ou relação à parte que alguém tem em algo. Participação. Ou oferta dada por todos, que demonstra compromisso, prova de comunhão. Então, ter comunhão não é apenas dizer: eu estou junto. Não é apenas vir a um culto, assistir a um culto. Ter comunhão é diferente. É mais amplo, é mais profundo. Comunhão, irmãos, é estar juntos, lutando pela mesma causa. Amém? Você está junto? Sim ou não? Meu Deus, que amém tímido. Você está junto? É estar debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma causa. Comunhão é dar
dos meus talentos e receber dos talentos dos outros. Comunhão é associação. Nós crescemos quando estamos em comunhão. Amém, irmãos? Então eu preciso estar junto. Fala comigo assim, eu preciso estar junto. Eu não posso viver a igreja apenas em um culto, uma vez por semana. Eu preciso fazer parte disso. E eu não estou pregando aqui, irmãos, placa de igreja para você servir na igreja Verbo da Vida. Não, irmão. A Bíblia diz isso. Você pode procurar outra igreja, mas lá a vontade do Senhor permanece. Que você frutifique lá, se associe lá, tenha comunhão lá, abençoe lá. Seja mais do que apenas um frequentador de culto. Espero você domingo que vem aqui, tá bom? Tudo bem? Então a Bíblia fala, irmão, sobre pelo menos 2 tipos de pessoas que seguiam a Cristo: discípulos e multidão. Discípulos e multidão. O que a multidão representa? Eu estou seguindo, eu estou acompanhando o que está acontecendo, eu estou seguindo, mas de longe. Multidão representa superficialidade. Eu estou perto o suficiente para conhecer, mas longe o suficiente para não compartilhar. Quem entendeu? Eu estou longe o suficiente para conhecer. Eu sei o que eles estão fazendo. Mas eu não estou perto o suficiente para compartilhar. Muitos querem, irmãos, fazer a seguinte pergunta: o que Jesus pode fazer por mim? Ou talvez, o que esse pastor, essa igreja, essa liderança pode fazer por mim? Muitas vezes queremos os milagres, queremos receber as bênçãos. Procuramos a Deus quando precisamos de alguma coisa, temos alguma necessidade, quando estamos no fundo do poço. Procuramos a igreja, procuramos ajuda, e você tem que procurar sim. Mas a vontade de Deus é que você mude de status. Enquanto a multidão quer vantagens, o discípulo quer se sacrificar. Não é mensagem popular não, tá? Eu sei disso, mas é necessário. Porque muitas vezes a multidão, ela quer vantagens, ela quer usufruir do que um ambiente como esse pode oferecer. Mas o discípulo, ele está mais do que envolvido, ele está comprometido. O discípulo não quer só receber vantagens, ele está disposto a se sacrificar por aquilo. Amém? Enquanto a multidão busca a bênção, o discípulo busca a comunhão. O discípulo busca não apenas receber, mas também como compartilhar. Você está aqui? Resumindo, ser discípulo, irmãos, não é fácil. Sabe por quê? Envolve renúncia, domínio próprio, sacrifício e disposição para crescer e aprender. Amém? O discípulo está disposto a abrir mão de tudo. Pois ele encontra em Deus tudo o que ele precisa. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, na nossa igreja nós não queremos uma multidão. Quando falamos sobre 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas aqui nessa cidade, alcançadas, recebendo da palavra da fé, não são números que nós jogamos ao vento. Deus nos deu uma visão.
Sabemos que existe um povo que vai ser alcançado, mas não queremos um auditório, uma multidão apenas interessada. Mas eu quero ver uma igreja cheia de discípulos. Discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Porque é fácil formar uma multidão. Eu falei hoje de manhã, basta você... Fica na praça, olhando para o céu, 30 minutos. Daqui a pouco tem 50. Olhando para o céu, procurando, nem sabe por quê. É fácil. Faça algo atrativo. Faça algo que as pessoas vão gostar. Nós não estamos comprometidos com a multidão. Estamos comprometidos com a palavra. E a palavra te torna discípulo. Não vamos adaptar a palavra, irmãos. Pregar um evangelho água com açúcar. Para ser mais atrativo, para não perder membro. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Então não vamos adaptar ao século 21 o que já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Não precisamos adaptar a Bíblia. Não, foi em outro. Não, irmãos. A Bíblia é completa por si mesma. Amém? Não precisamos modernizar a Bíblia, adaptar a Bíblia. Não. Não estamos em busca de atrair pessoas com outras coisas a não ser o Evangelho puro e simples. A palavra de Deus. Amém? Claro que temos uma visão. Sabemos que coisas contribuem para que pessoas se conectem em uma igreja local. Amém? Mas são detalhes. E eu sempre falo assim, irmãos, que os detalhes não podem impedir o fluir da graça de Deus, a expansão do reino, do Evangelho. Então, assim, um ambiente preparado como esse, ar-condicionado, todas essas coisas são detalhes. Não é o principal. É detalhe. Mas excelência e atenção aos detalhes. Amém? Então eu não posso perder o essencial por conta de detalhes. Mas vamos lá. Você me ama ainda? Está tudo bem aí? Eu quero que você leia comigo. Abre sua Bíblia lá, em João, no capítulo 6. E vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Porque tem gente que nem de Paulo e dos outros apóstolos recebe mais. Não, eu fico só com o que Jesus falou. E Jesus amava os pecadores. Amava? Sim. Mas quem disse que Jesus não corrigia? Quem disse que Jesus não confrontava o pecado? Quem disse que Jesus falava, venha, continuem pecando, eu amo vocês. Isso é o evangelho dos ursinhos carinhosos. Mas o evangelho puro e verdadeiro, irmãos, é compromisso. Vamos lá, irmão, vamos lá. Bom, então eu vou ler o que Jesus falou, amém? O que Jesus falou, olha só. Seguia numerosa multidão. Imagina uma multidão seguindo Jesus. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, uma multidão curiosa por conta dos sinais. Quero ver os sinais dos milagres. Verso 3. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Presta bem atenção. A multidão estava lá embaixo, curiosa. Seguindo de longe, porque tinha visto os sinais, queria ver milagre. Mas aí Jesus se retira com seus discípulos. Ou seja, um tempo de comunhão, de receber e dar, de receber instruções, de ser abençoado de uma forma mais íntima, mais próxima, mais profunda. Vamos lá. No verso 24, vai dizer assim:
Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, olha só, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Primeiro, a Bíblia fala que a multidão estava seguindo Jesus, por quê? Por conta dos sinais. Aqui, nem é por conta do sinal mais, é porque eles comeram do pão que foi multiplicado. Lembra do pães e peixes que foram multiplicados lá? Vocês comeram pão, se fartaram, e é por isso que vocês estão aqui, com interesse. Em outras palavras, tá? De vez em quando eu vou colocar outras palavras para contextualizar, para você entender. Vamos lá. Verso 27, vai dizer assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, a multidão: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus exigiu alguma coisa aqui? Me parece que ele não exigiu algo muito grande, sim ou não? Não exigiu muito sacrifício, porque ele falou assim: vocês querem realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta: creia naquele que por ele foi enviado. Então, primeiro é só crer. Tem sacrifício aí? Não. Mas vamos lá. Então, lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? A multidão, curiosa, curiosidade. O que você faz? Quais são os seus feitos? Verso 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Presta bem atenção. Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me dá, e que vem a mim, de forma nenhuma lançarei fora. Quem o Pai dá, irmãos? Será que tem a ver com a soberania de Deus, que escolhe um para falar: Jesus, esse é teu, e outro para falar: não, Jesus, isso aqui não? Será que é isso? Será que tem a ver com a escolha arbitrária de Deus, ou tem a ver com a nossa mudança de status? Será que tem a ver com a nossa decisão? Você é discípulo ou você quer ser multidão? Vamos lá. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Jesus falando: nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, salvação. Verso 40. De fato, olha só, a vontade de meu Pai é que todo homem... O que é todo? Responde aí, gente. O que é todo?
É você? É quem está ao seu lado? A vontade do Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E sendo assim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, presta bem atenção. Os que o Pai der para Jesus, ele está falando, os que o Pai me der, eu não lançarei fora. Mas a vontade de Deus é que todo homem conheça o Filho. E aí? Se a vontade de Deus é que todos conheçam, e Jesus está condicionando isso aos que o Pai me der, como que a gente fecha isso? Se não for um posicionamento de sair de um status de multidão para discípulo. E eu li esse texto aqui umas 3 vezes hoje, irmãos, e isso saltou no meu espírito, porque Jesus começa a falar para a multidão: vocês estão me seguindo porque viram sinais. Aí depois, vocês estão aqui porque comeram pão, porque provaram do milagre. Aí no verso 41, a Bíblia diz que os judeus começaram a murmurar. E disseram, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz que desceu do céu? A pessoa estava, não é o filho de Maria e José ali, que jogava bola com a gente, quando a gente era adolescente? O carpinteiro que fez a mesa lá de casa? Eu conheço Jesus, quem é ele para dizer que desceu do céu? Quem é ele? Respondeu Jesus, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, preste bem atenção, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Irmão, eu sou professor, e eu acredito que, como mestre, essa palavra está ficando clara para você. Sim ou não? Me ajuda a pregar em nome de Jesus, irmão. Fala um amém aí de vez em quando. Jesus condicionou, só os que o Pai mandar, eu não vou lançar fora. Depois ele fala, o Pai quer que todos venham. Aí depois, Jesus começa a falar, aí no verso 45 ele diz, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, o que faz a diferença? Aquele que tem ouvido e é negligente, é assim? É displicente, escolhe partes do Evangelho, aquilo que é conveniente. Não, não, não. Aquele que tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou a palavra. Eu sou o verbo. Eu sou o alimento. Vocês estão procurando o que eu posso oferecer, um alimento natural, mas eu sou o pão da vida, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Aleluia! Meu Deus do céu, irmão. Aleluia! Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, eu sou a palavra, eu sou a verdade. Eu não posso, irmãos, querer ser salvo e ir para o céu, mas não estar comprometido com a sua palavra. Irmãos, eu espero que se você fala assim, eu sou da igreja Verbo da Vida, que as pessoas olhem para você e sejam parecidos comigo.
com Jesus. Eu espero ser um bom exemplo para você. Eu estou falando de postura, de exemplo, de testemunho. É claro, irmãos, que todos nós estamos em níveis diferentes, estamos crescendo, amém? E mais uma vez, tira o dedo da vida de outra pessoa, porque quando você aponta o dedo, tem 3 voltando para você, ó. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sou lá da Igreja Verbo da Vida, sim. Eu tenho crescido na palavra, eu tenho aprendido a palavra, eu tenho renunciado, sacrificado desejos carnais, vontade. Às vezes eu tenho vontade de ir para um lugar, mas eu sei que lá não convém mais para mim. Não faz parte mais da minha natureza, não combina. Então eu não vou, mas minha carne quer ir, mas eu não vou. Tem certo tipo de coisa que eu assisti antes, mas agora não combina mais comigo. Minha carne quer fazer, mas agora eu não faço, porque eu tenho um compromisso com a palavra. Não é com o pastor Vitor, com a igreja Verbo da Vida, não. É com a palavra, é com Jesus. Aleluia. Certos comportamentos que eu tinha antes, eu mentia, mas agora eu não minto mais. Antes eu defraudava pessoas, agora não. Eu não defraudo ninguém, eu não engano ninguém, eu não minto para ninguém. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes o crente é taxado como ridículo lá fora. Ai, crentinho, bobão, quadrado. Eu prefiro ser quadrado, irmãos, mas ser alguém correto, honesto. Irmãos, para mim é um privilégio, orgulho, alguém tem uma alta expectativa lá fora de que eu não posso errar. Eu sei que às vezes é injusto, mas não é maravilhoso o mundo olhar para a igreja e falar: olha o crente. Eu sei que às vezes tem um tom de ironia, olha lá, mas isso me mostra uma expectativa que o mundo tem, irmãos, de ver uma luz brilhando na gente. É uma diferença que tem na gente, que é alguém que anda na palavra, que não mente, que não defrauda, que não engana ninguém. Alguém que é correto, alguém que segue princípios, alguém que renuncia vontades carnais, alguém que não adultera, alguém que não trai a esposa, alguém que não fica olhando para outras mulheres, outros homens, aquele que não acessa coisas impróprias na internet. Amém? Aquele que se guarda, aquele que se preserva, aquele que não vai na onda do mundo, mas vai na contramão do mundo. O mundo está falando, é tudo normal. É tudo normal. Sexo antes do casamento é normal. Quadrado, crente quadrado. Normal para o mundo, irmão. Para a igreja não. Para a igreja não. Tem coisas que não são normais para a igreja, porque a nossa normalidade é a normalidade da palavra de Deus. Ponto final, acabou, irmão. A palavra falou, eu creio, está resolvido, acabou. Não tem condicional. Não tem, não, isso aqui, Deus, isso aqui você pode mexer na minha vida. Finanças, ok. Tá, mas na área, não, relacionamento, não. Isso aqui não. Isso aqui, não, Jesus. Ou a gente é de Deus, irmão. Deus quer você por completo, por inteiro, sem reservas, inteirinho. Se tem alguma área na sua vida, irmãos, que ainda não recebeu, não está entregue completamente, hoje à noite você mudar o status. Aleluia. Tudo começa. Como que Jesus começa com você, irmãos? O que Ele exige de você? Como Ele começa com você? Sabe como Ele começa com você? Sabe o que Ele exige de você? Ele começa com você da onde você está. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso. E depois eu penso em ser discípula. Não. A primeira coisa é, eu quero ser. Espírito Santo, eu erro nisso, eu falho nisso, eu tenho problema nisso. Eu estou todo quebrado. Mas eu quero.
te ver de perto, eu quero te acompanhar de perto, eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ser discípulo, eu quero ser reconhecido como aquele que é teu servo, é discípulo. Jesus continua falando: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como este pode nos dar a sua carne, a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Beber da carne e do sangue. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Se não comer da sua palavra, e se arrepender dos seus pecados, provar do perdão, Ele é o pão, Ele é a vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que se alimenta de Jesus, que é a palavra, que é o verbo que se fez carne, aquele que se alimenta por mim viverá. Vou continuar só mais um pouquinho, tá? Verso 60. Vai dizer assim: olha só, presta bem atenção nisso. Muitos dos seus discípulos, olha só, Jesus nem falou aqui com a multidão, tá? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus, está muito duro isso aí. Exige muito sacrifício, Jesus. Exige muita renúncia. Esse discurso é duro. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém. Verso 66 vai dizer assim, irmãos: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, nem era mais a multidão aqui, agora já eram os próximos, os discípulos. Não aguentaram. Aí Jesus olha para os 12 e fala assim, imagina a cena. Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? Vai vazar também? Vão embora também? Estão escandalizados também? E aí? Aí Pedro se levanta e fala: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Amém. Quem percebe aqui que o status de discípulo é diferente do status de multidão? E quem percebe aqui que mesmo estando com status de discípulo, eu posso ter um comportamento de multidão? Porque Jesus falou aqui, tinha discípulo falando assim: duras são essas palavras, Jesus. É muito duro, exige muita renúncia. A multidão oscila de acordo com as circunstâncias. Um dia estavam vivendo milagres,
No outro dia, a palavra era forte demais, o suficiente para não seguir mais a Cristo. Olha só o que diz Mateus capítulo 14, eu estou encerrando. Mateus 14, 19 diz assim: E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a reiva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu, olha só isso aqui, deu aos discípulos e estes às multidões. Presta bem atenção. O que a multidão estava fazendo aqui? Fala comigo assim, sentada. O que os discípulos estavam fazendo? Em pé. Fazendo o quê? Servindo. Eles receberam de Jesus e eles estavam servindo a multidão, enquanto a multidão estava sentada, recebendo. Isso é maravilhoso, irmãos. Receber dos milagres é maravilhoso. Receber das bênçãos é maravilhoso, irmãos. Acompanhar, seguir Jesus, conhecer Jesus é maravilhoso. Mas Deus nos chama hoje para mudar o status. Aleluia. Não apenas aquele sentado que está esperando receber um milagre, mas aquele que está servindo. Porque quem serve está comprometido, irmão. Quem serve está se sacrificando. Aleluia. A multidão quer ser servida, o discípulo serve. E não é o fato de você dizer que é discípulo que o torna você discípulo. Ser membro de uma igreja não te torna discípulo. Nós falamos aqui sobre o discipulado. Não é fazer o discipulado que te torna discípulo. Ser discípulo, irmãos, tem a ver com assumir uma postura. Discípulo é fervoroso. Discípulos participam de coisas que outras não participam. Amém. Olha só o que diz Mateus 13:10. Olha só, na versão NVT. Versão NVT. Os discípulos vieram e perguntaram. Os discípulos perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Aí olha só o que Jesus respondeu: a vocês, discípulos, é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Ai, meu Deus do céu, irmão. É Jesus falando, eu não li nem. Verso 12: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Discípulo e multidão. O que tem, cada vez mais terá mais. Aleluia. Verso 13: é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Mas aquele que ouve e entende, esse vem a mim. Lembra do que ele falou lá em João 6? Aí ele cita o profeta Isaías, Jesus. Verso 15: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Olha só, eu não sei você, querido, mas eu não quero ser multidão. Eu não quero ser aquele que ouve e não entende, aquele que vê, mas não percebe. Eu não quero ter um coração duro. Eu não quero ter ouvido, mas não ouvir. Não. Eu não quero ter olhos fechados. Eu quero ser discípulo de Cristo. E discípulo, irmãos, se sacrifica. Amém. É uma questão de decisão. Repete comigo assim: é uma questão de decisão. Não é uma questão da escolha de Deus, arbitrariamente escolher quem vai ser discípulo e quem não. Porque você sabia que há um comissionamento
sobre nós: ide por todo mundo, fazer discípulos. Nós somos chamados para discipular as nações, ou seja, irmãos, todo filho de Deus deve ser um discípulo de Cristo. Você foi abençoado? O fato de você vir à igreja é uma bênção. De você ser fiel, irmãos, aqui se envolvendo na igreja é uma bênção, ser fiel nas ofertas, nos dízimos. Até servir na igreja é uma bênção. Aquilo que você faz para a igreja é uma bênção. Mas se eu estiver fazendo tudo isso e começar a se conformar com o mundo, eu estou tendo o comportamento de multidão. Fala comigo assim: um discípulo não se conforma com o mundo. Fala comigo assim: a multidão não contraria o mundo, mas o discípulo não se conforma com o mundo. São as atitudes das pessoas que vão determinar o status dela. Prefira ser discípulo. Eu não sei qual é o seu status hoje à noite, mas você vai sair daqui em nome de Jesus com uma decisão. Eu posso não estar pronto, tem um monte de coisa para deixar de lado, para mudar, mas uma coisa eu decido: eu quero ser. Jesus, eu quero ser. Amém? Prefira ser discípulo. Se tem alguma coisa para mudar, se esforce para mudar. Não queira ser excluído dos mistérios de Deus. Que só os discípulos vão receber, que só os discípulos vão entender. Não queira receber das migalhas da mesa, enquanto você é filho e tem que sentar na mesa. Fica de pé no seu lugar, querido. Aleluia, aleluia. Quantos entenderam essa mensagem? Quando nós chegamos, todos nós chegamos na igreja, queridos, de uma forma, grupo de música. Chegamos de uma forma. Nós chegamos quebrados, com a velha natureza, pensamentos errados, comportamentos errados. Recebemos a Jesus. E em um primeiro momento, irmãos, a mensagem é: creia e você tem a vida eterna. E essa é a mensagem do Evangelho. Não é por seu mérito, é pela graça de Deus. Não é pelo tanto quanto você se esforça. Não, é pela graça de Deus, ponto. E olha só, João 1,38, quando Jesus começa o ministério, as multidões questionam ele, as pessoas questionam Jesus. O que fazer para seguir, para acompanhá-lo? E Jesus respondeu uma coisa: ele não exigiu nada, ele nem exigiu crer, ele só falou uma coisa: vinde e vede. Vinde e vede. Não exigiu nada, somente convidou para conhecer. Venham e conheçam. Ele permitiu que observassem, ele gerou curiosidade no coração daquelas pessoas. Mas ele não estava pregando o evangelho água com açúcar, diluído, que não tinha compromisso, não. Enquanto a multidão acompanhava, crescia, aos poucos Jesus começou a revelar os seus propósitos, o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. E depois de 3 anos de ministério, 3 anos vendo aquela multidão acompanhando, e alguns já eram discípulos, ele muda o discurso e ele fala o seguinte:
Marcos 8:34. Se alguém quiser me acompanhar, não é apenas vejam, não é apenas creiam, mas é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus endureceu aqui. O que é tomar a sua cruz? É ser pregado no madeiro, sofrer penitência, se bater, esmorrar seu corpo. O que é tomar a sua cruz, irmãos? Você tem vontades, seus próprios planos que parecem ser brilhantes. Você tem uma velha vida que costumava ser seu hábito normal para você. Sabe o que é tomar a sua cruz? Renunciar, deixar de lado, abrir mão da minha vida. Negar-se a si mesmo é abrir mão da minha vida para seguir alguém, para seguir algo, por acreditar em algo. Eu dou a minha vida por aquilo que eu acredito. Os discípulos deram as suas vidas por aquilo que acreditavam. E a gente está deixando de vir para um culto. E a gente está deixando, irmãos, de congregar, mudando de igreja. Porque está chateado, com bobeira. Se você chegou aqui essa noite, talvez você nunca tenha ouvido sobre o Evangelho dessa forma, Jesus. A mensagem que Jesus tem para você é Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É isso. Mas quanto mais você cresce, conhece a palavra, conhece Jesus, mais eu preciso renunciar. E para fechar, a gente olha, irmãos, muitas vezes a renúncia como se a gente estivesse saindo no prejuízo. Muitas vezes é como se a gente estivesse perdendo de aproveitar algo, deixar de fazer algumas coisas que são prazerosas para a nossa carne. Por quê? Por quê? Mas se eu te falar, irmãos, que essa vida de seguir a Cristo, renunciar nossas vontades, desejos, escolher a boa parte, é uma vida de preservação. Se eu te falar que por mais que você pareça que está perdendo, deixando de usufruir algo, porque o mundo está usufruindo, o mundo está aproveitando, você está ganhando. Amém? Escolha a boa parte, escolha a melhor parte. Jesus é importante para você? Ele é a palavra é importante para você? Não escolha partes da palavra para viver. Saia hoje à noite daqui com a seguinte decisão. A palavra diz: eu creio e eu vou viver. Eu não vou ser um espectador da obra de Deus. Eu sou mais do que multidão, eu sou discípulo. Eu estou envolvido, comprometido com a obra do Senhor. Se for preciso doar dos meus dons, dos meus talentos, do meu tempo, para estar em comunhão, para servir uns aos outros, é isso que a Bíblia diz. Eu estou disposto a fazer isso. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Se alguém entrou aqui essa noite
e nunca entregou sua vida para Jesus, ou talvez está afastado dos caminhos do Senhor e deseja reafirmar sua aliança com Ele essa noite. Jesus não está exigindo que você deixe nada agora. Você não precisa falar, não, eu preciso deixar isso, aí depois eu sigo a Cristo. Não, não, não. Jesus não está pedindo nada de você. A única coisa que Ele precisa de você hoje é uma decisão. Eu recebo, eu aceito, eu creio em Jesus e quero segui-lo. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E sabe o que vai acontecer? Tudo o que você precisa para mudar ou ajustar aquilo que precisa vai vir a partir de uma decisão. Eu reconheço Jesus. Se você está aqui essa noite e quer entregar sua vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, dá o sinal com a mão bem alta, eu quero orar por você. Alguém? Se eu não vi sua mão levantada, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Ela não volta vazia. Nós não queremos, Pai, ser mais um na multidão, mas queremos ser discípulos próximos, comprometidos. Discipulado exige, Pai, compromisso, sacrifício, renúncia, e nós estamos prontos para renunciar nossas vontades e colocar o Teu reino em primeiro lugar, a Tua palavra em primeiro lugar. Nós colocamos, Senhor, em nome de Jesus, nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos a boa parte, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Toma o Teu lugar em nossa vida, Pai. O Senhor tem a primazia, o primeiro lugar em nossa vida.